Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, a sua última terça-feira de 2025. Ano do vinho novo. É um grande ano. E é maravilhoso ver o que Deus fez e continua fazendo, porque o ano não acabou. E eu estou acostumada a ver a glória de Deus assim no último dia, nas últimas horas, para a glória do nome do Senhor. Todo ano eu sou surpreendida. No dia 30, 31, dia 1º, dia 2, testemunhos chegando com definições. É incrível, é incrível. Deus é muito bom. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então, olha só, preste atenção nisso. E lhe disse, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Bom, então, aqui o Estevão está contando, você vai ver, se você ler todo esse capítulo, a história da nação. O ponto aqui é mostrar para você o quanto algumas pessoas podem atrasar a vida por anos. Por muito tempo. Elas já ouviram Deus falar com elas, mas elas não fazem como devem fazer. Então, Deus falou com Abraão enquanto ele estava em Ur dos Caldeus. Ele sai com a família, né? Acompanhando o pai dele, Terá, que significa atraso. Mas quando o pai para em Harã, e nós já falamos sobre isso, me parece que o Terá tinha essa tendência a ceder para o que lhe era familiar. Então, Harã, o nome Harã, é o nome do filho que ele tinha perdido. Era um centro de idolatria. Ele era um fabricante de ídolos. Então, ele vivia, né? Ele era um adorador de ídolos e fabricante. Então, ele vivia disso. Então, ele simplesmente mudou de ideia. A ideia, a visão, o chamado era para sair, e nós vamos ver que lá em Gênesis 12, Gênesis 11, na verdade, que o destino era Canaã. Mas ele parou em Harã. E quando ele parou em Harã, todo mundo parou. O que mostra um grande atraso. Aí nós não sabemos quanto tempo ficaram em Harã. Aí ele morre. Porque esta é a mais pura verdade. Enquanto um padrão terá, um estilo de vida terá, uma mentalidade terá, comportamentos terá, rituais terá, hábitos terá, uma forma de falar terá, queridos,
enquanto não morrem, os terás da nossa vida não anda. Pois enquanto o pai do Abraão viveu, ele ficou com a vida parada. Mas Deus não o chamou em Ur? Chamou. Mas quando Terá, o atraso, parou, o Abraão parou. E aí eles ficaram ali. Bom, atraso. Aí o que nós vamos ver? Quando Terá, o atraso, morre, o Abraão sai. Mas ele ainda leva com ele um Ló, um véu, que foi um outro atrapalho na vida dele. Ele fez do jeito dele, que é o que a gente vê pessoas fazendo. Então, elas não soltam os atrasos, elas têm uma palavra de Deus, mas elas permitem que o atraso domine a vida delas e pare a vida delas. Aí elas param no lugar errado. Agora o atraso morre, elas saem. Tem até uma obediência, mas parcial. Elas fazem do jeito delas e levam o Ló com elas. Muito bem. Aí você vai ver que o Abraão, ele foi levantar altares, Deus mostra ali, fala, ó, eu vou dar essa terra à sua descendência e tal. Aí veio o quê? Veio uma pressão, veio o primeiro teste. E veio um teste severo, uma fome severa. E o Abraão definiu a vida dele não pela promessa, não pelo que Deus já havia falado. Ele definiu pela necessidade. E aí o que ele faz? Desce para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele agora começa a sacrificar o quê? A família dele, o casamento dele, a descendência dele. E pior, para manter aquela decisão, tinha que ter mentira. Tudo bagunçado! Deus não opera em coisas bagunçadas. Põe a casa em ordem, alinhe a vida, obedeça a ordem simples, não faça do seu jeito. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Pequeno não significa insignificante. Bom, você sabe muito bem de tudo isso. Você sabe. Não tem nada novo aqui. Você está ouvindo aquilo que o Senhor tem repetido. Mas isso é prova de amor, vou falar. Como Paulo, e depois Pedro falou também. Paulo disse, ó, repetir as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. E o Pedro falou também a mesma coisa, que ele estava pregando a mesma coisa, repetindo a palavra. Por quê? Porque aquilo era preciso. Então, às vezes, o Senhor vai nos levar a pregar a mesma palavra. E eu, muitas vezes, até paro e penso assim, Senhor, é mesmo? Sim. Vai falar desse assunto. Você tem que falar. Porque parece que as pessoas entenderam, mas não entenderam, não. Parece que elas sabem o que fazer. Até sabem. Mas você precisa saber que sabe. Não é só saber, é saber que sabe. Porque quando você sabe que sabe, você faz. Não é escutar um barulhinho à distância, mas não é bem assim. Não é bem assim. Quando Deus fala, é bem assim. É o que ele falou. Então, às vezes eu vejo gente chateada com os resultados. Mas aí você pega a história da pessoa, é isso aqui. O Senhor falou com ela, mas ela até deu alguns passos de fé, mas parou no lugar errado.
permitiu atrasos, situações que foram atrasos na vida dela. Aí, ela resolve aquela questão, mas ela ainda carrega algo que fica evidente que ela fez do jeito dela. Ela carrega o véu, que não permite que a visão dela seja perfeita. Aí, ela está indo bem. De repente, vem um teste mais forte. O que ela faz? Ela cede, ela resolve. Ela tenta resolver aquilo do jeito dela, na carne. Ela define a vida dela pela necessidade, pelo problema. Ela responde como Saul, forçado pelas circunstâncias. Eu fiz o que eu jamais deveria ter feito. Ela começa a comprometer o que ela jamais poderia comprometer, que é a família dela. O Abraão comprometeu quem? O casamento dele, a família dele. E pior, ele tomou uma decisão que, para mantê-la, precisava de mentira. Tinha engano naquilo, tinha mentira. Pelo amor de Jesus! Algumas pessoas continuam tomando decisões que, para sustentar a decisão, precisa de mentira. E se tem mentira, já está tudo errado. Já estava errado deixar tudo que ele tinha ouvido para trás e descer. Egito é descer. É fazer ao modo do mundo. É descer. Está comprometendo a família. E para manter uma decisão tomada por conta da necessidade, precisa de mentira. Isso se sustenta? Não. Então, vai vendo a quantidade de situações que só estão atrasando. Um atrás do outro. Uma situação atrás da outra. E Deus ainda foi muito misericordioso, porque aquilo que era um problema na vida dele se tornou a maior bênção da vida dele. A Sara ser estéril. Quem diria? Aliás, nós temos que observar a palavra assim, não deixar passar nada. Porque Deus prometeu a ele uma descendência poderosa. Através de quem? Da Sara. Da Sara. E se a Sara não fosse estéril, esquece. Porque o faraó pegou ela como esposa. O que teria acontecido? A descendência não seria do Abraão, seria do faraó. Olha o tamanho, olha o risco que ele correu. E a salvação foi aquilo que era um problema. Preste atenção, hein? Ó o que Deus está falando aqui. Talvez aquilo que você olha e vê como o maior problema da sua vida, meu Deus, uma situação infrutífera, tem se mostrado uma bênção na sua vida. Porque imagina se você reproduzisse, imagina se a Sara reproduzisse através de quem? Do faraó. O faraó representa o quê? Um padrão mundano. Imagina você reproduzir a base de um padrão mundano. É a sua destruição. Olha aí. Gente que, parece que até está andando, mas é na areia, fazendo uso de um padrão mundano. É uma construção na areia. É destruição. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, tudo faz sentido. Fez sentido. Graças a Deus, porque o
o Abraão se mostrou ainda tão inconsistente. Graças a Deus que a Sara era estéril. Aquilo que era um problema acabou se tornando uma bênção na vida dele e na vida dela. Porque em meio a todas aquelas decisões bagunçadas, o que salvou para o pior não acontecer foi a Sara ser estéril. Quem diria, hein? Você está vendo? Não é por acaso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes uma coisa não está frutificando, é exatamente porque se frutificar os frutos que aquilo vai dar, o resultado vai virar contra mim. Aquilo não vai ser bênção. Então Deus foi trabalhando Abraão para que ele realmente se livrasse daquele padrão derrotado. Bom, aquilo tudo veio à tona, o faraó descobriu mesmo que ela não era irmã, era esposa, e devolveu a Sara para o Abraão, e ainda fez uma reparação, e o Abraão então volta para Canaã, e agora ele fica perdidão. Claro, né? Tomou um rumo errado, fica perdido mesmo. E como que ele se encontrou? Como é que a gente consegue, assim, alinhar a vida? Ele voltou para o lugar onde ele tinha levantado o primeiro altar. Não tem como, você tem que voltar para o lugar em que você foi plantado, que você levantou o primeiro altar, voltar à prática das primeiras obras, é o caminho, não tem jeito. Às vezes a única saída é essa volta. Zera tudo, volta e recomeça. Ele teve que recomeçar. Ele teve que recomeçar. Recomeçou. Passou por um momento assim, se ele achava que o problema era a crise, era a fome, problemas ele teve depois. Aí sim, ele teve problemas. Bom, agora ele volta para o lugar onde ele levantou o primeiro altar, recomeça, e daqui a pouco você vai ver que realmente não deu certo a presença do Ló, e aí ele separa. Quando ele separa do Ló, o Senhor então mostra a terra e manda ele percorrê-la. Então, queridos, a palavra, ela nos ensina. Está aqui. Não foi falta de palavra. O Senhor falou com ele lá em Ur. E se tinha atraso na vida dele, se alguma coisa não estava como deveria estar, se ele não estava vivendo mais, não era culpa de Deus. Você vai vendo todo o caminho, vai observando as escolhas que foram feitas. E quando nós começamos a aprofundar nisso, né? Quando você se aprofunda e vai lendo e analisando minuciosamente, você vê. Às vezes as pessoas estão lá chateadas, questionando. Ai, o meu ano, não era isso que eu esperava. Cadê meu vinho novo? Então, mas vinho novo é para odre novo. Será que o Senhor não falou com você? E falou tão claramente, mas você permitiu ser parado por alguma situação, algum atraso? Você permitiu um terá na sua vida? Será que agora o terá morre, mas você sai e faz do seu jeito e ainda leva o Ló, leva o véu? Será? Não sei. Que você recebeu promessas, e promessas, sim, isso eu sei, que você recebeu promessas grandiosas do Senhor,
Mas será que após você já ter vivido coisas tão poderosas com Deus, você retrocedeu, cedeu para a necessidade, tomou uma decisão com base na necessidade e pior, sacrificando família, pior, para manter essa decisão, tinha que ter mentira. Por favor. Então aí você vai vendo atrasos e atrasos por conta de uma cegueira, por conta de incredulidade. E a pessoa vai comprometendo tudo. E atrasando, e atrasando. E aí não aconteceu. E olha só, agora você tem que parar e analisar. O maior problema do Abraão não era a esterilidade da Sara? Era. E, por fim, acabou sendo a maior bênção na vida dele. Porque a coisa só não ficou pior por causa da esterilidade da Sara. Porque era para ter ficado pior. Muito pior. Ouça a voz do Senhor. O ano não acabou. Você não tem que virar o ano no mesmo lugar, da mesma maneira, com a mesma cabeça. Você não tem. Você não tem que virar o ano, assim, mantendo as mesmas decisões, o mesmo padrão. Deus já falou com você que é para sair disso. Tem coisas que não cabem. E se Deus está insistindo neste assunto, é a maior prova de amor para com você. Levanta. Em nome de Jesus, você está, você não tem ontem, você não tem amanhã. Você está vivo hoje, você tem hoje. Seu coração está batendo, você está aí, não é o fim. Deus está falando com você e você sabe que Deus está falando com você. A hora é agora. Você pode mudar as coisas. Você pode se alinhar com Deus. Entender coisas que você não entendeu até agora, porque você está vivo. Tem atraso? Tem. Tem perdas? Tem. Mas acredito que poderia ter sido muito pior. E Deus está preservando, Deus preservou você até aqui, mas preservou mesmo. Ele não permitiu que o pior acontecesse ainda. Por mais difícil que esteja, ele ainda te protegeu. E talvez aquilo que você tem visto como o maior problema da sua vida acaba sendo, você agora está vendo, né? Que está sendo uma bênção. Porque eu não tenho dúvida. Não tenho não. Que o Abraão, naquele momento, agradeceu o fato. Depois de tantas escolhas erradas, ele agradeceu o fato da Sara ser estéril. Porque eu acredito que ele deve, à medida que ele foi vendo tudo que ele fez, ali quando ele começou a andar para lá e para cá, é próprio de quem está desnorteado, né? E aquilo frustrado com ele mesmo. Meu Deus, o que eu fiz comigo, com a minha família, com a minha esposa, né? Mas ele voltou para o lugar que tinha levantado o seu primeiro altar e recomeçou. Depois separou do Ló mesmo, e ali você vê ele tomando um outro rumo. Em nome de Jesus. Não acabou. Deus está falando com você. Hoje, você pode se levantar com a clareza da palavra e tomar decisões. E decisões firmes, radicais, alinhar a sua vida e já encerrar este ano no outro nível e começar o ano novo, 2026, explodindo.
Em nome de Jesus. Continuamos no propósito da mudança. E eu tenho absoluta certeza de que definições continuarão acontecendo para a glória do Senhor e a edificação de todos nós. Então, levante-se com fé, clame aos céus, corra para a igreja, recomeça. Você não tem nada melhor para fazer do que buscar a Deus. Isso é fato. Não tem nada melhor para fazer. Então, é casa firme, teremos clamores o dia todo e amanhã a nossa última reunião, a vigília do Ano Novo, aquela reunião que é um estrondo, né, gente? Que é uma glória. Vai ser uma glória. Eu não tenho dúvida disso. Então, levanta com fé, com coragem e vamos para níveis altos, né? Para um nível bem mais alto. Confiando em Deus, alinhados com Ele, fazendo a vontade dEle. Deus ama você, está falando ao seu coração profundamente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha transformado vidas. Senhor, que tenha dado tanta clareza, discernimento, respostas, que essa pessoa já tenha se levantado com essa decisão forte, corajosa, dominada por uma fé viva, pronta para chegar onde o Senhor espera que ela chegue, em obediência, temor e alinhamento. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de definições e vitórias. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, eu abençoo os meus amigos e companheiros, semeadores, e profetizo abundância na vida destes fiéis, e onde esse programa estiver chegando, que mudanças radicais estejam acontecendo, alinhamento, entendimento, uma rendição, que a sabedoria possua mentes e corações e leve cada um a se posicionar corajosamente. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, então, casa firme, todos os clamores. Amanhã, a nossa última reunião com a Santa Ceia do Senhor, a entrega da palavra profética para 2026, a apresentação, a retrospectiva do nosso ano com o nosso filme maravilhoso. Vai ser um dia glorioso. E no final, encerramos de joelhos, rendidos ao Senhor. Encerramos o nosso ano e já iniciamos. Saímos de joelhos e entramos de joelhos. Não temos nada melhor para fazer. Essa é a atitude mais acertada e pergunte a quem tem feito isso todos os anos. É transformador. Esteja entre nós, conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 8h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus.